A Bíblia menciona a existência de anjos encarregados de executar juízos divinos sobre a humanidade. Um exemplo claro é o anjo destruidor que, durante a 10ª praga do Egito, matou os primogênitos conforme a ordem de Deus. Êxodo 12, versículo 23. Outro episódio marcante ocorre no reinado de Davi, quando um anjo enviado por Deus causa uma praga sobre Israel como punição pelo pecado do rei ao realizar um censo sem a direção divina. 2 Samuel 24, versículo 15 e 17. No entanto, apesar dessas referências, o conceito de anjo da morte não é diretamente mencionado na Bíblia de forma explícita, como em algumas tradições religiosas e culturas populares. Os anjos são seres espirituais criados para cumprir os desígnios divinos. Enquanto alguns são mensageiros de boas novas e proteção, outros desempenham o papel de executores da justiça divina. O anjo destruidor não age por conta própria, mas sob a autoridade de Deus. Essa função pode ser desconcertante para algumas pessoas, mas ela reforça a soberania divina e a seriedade das consequências do pecado. Deus não deseja a destruição do homem, mas exige justiça e santidade. Ao longo das Escrituras, vemos que o objetivo final da intervenção divina não é a punição, mas a redenção e o arrependimento. O livro do Apocalipse também menciona anjos que desempenham papéis semelhantes, trazendo pragas e juízo sobre a terra no fim dos tempos. Apocalipse 8 e 9. No entanto, a ação desses anjos está sempre vinculada à vontade de Deus e ao cumprimento de sua justiça. Assim, longe de serem seres cruéis, esses anjos atuam como agentes do plano divino, garantindo que a ordem e a justiça sejam preservadas. É fundamental compreender que Deus é amor, mas também é justiça. Suas ações visam restaurar a humanidade e guiá-la para a verdade. O anjo destruidor, portanto, não é uma entidade independente ou malévola, mas um servo da vontade divina, cuja missão é garantir que a justiça de Deus seja cumprida. O propósito final é sempre conduzir o homem ao arrependimento e à restauração espiritual. Os serafins, anjos da adoração e purificação. Os serafins são mencionados na Bíblia como anjos que servem diretamente na presença de Deus, sendo descritos com 6 asas e envolvidos em constante adoração. A principal passagem que fala sobre esses seres celestiais está em Isaías 6, versículo 1 a 7, onde o profeta tem uma visão do trono de Deus cercado por serafins que proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Os serafins possuem um papel especial no reino celestial. Seu nome vem do hebraico seraf, que significa ardente ou aquele que queima. Isso sugere que esses anjos estão intensamente ligados à santidade de Deus e à purificação espiritual. Na visão de Isaías, um dos serafins toca os lábios do profeta com uma brasa viva, simbolizando a purificação de seus pecados e sua preparação para a missão profética. Diferente de outros anjos mencionados na Bíblia, os serafins parecem ter uma relação única com a glória e santidade divinas. Enquanto Miguel é descrito como um arcanjo guerreiro e Gabriel como um mensageiro, os serafins estão constantemente envolvidos na adoração a Deus e na intercessão celestial. Sua presença enfatiza a importância da reverência e da pureza diante do Criador. Essa visão também nos ensina sobre a importância da adoração sincera e do reconhecimento da santidade de Deus. No mundo moderno, onde muitas vezes a espiritualidade é tratada de maneira superficial, a postura dos serafins nos lembra da necessidade de uma devoção verdadeira e de um coração purificado. A experiência de Isaías nos mostra que ninguém pode estar na presença de Deus sem antes ser transformado. Assim como Isaías foi purificado antes de receber sua missão, todos aqueles que desejam servir a Deus precisam passar por um processo de santificação. Os serafins continuam a nos inspirar a buscar uma vida de adoração e compromisso sincero com a vontade divina, reconhecendo a majestade de Deus e nos submetendo ao seu propósito eterno. Lúcifer e sua queda. Lúcifer foi um anjo de alta patente, descrito como um ser de grande beleza, sabedoria e autoridade. Ao lado de Miguel e Gabriel,
ele possuía um papel central nas hostes celestiais. Seu nome significa portador da luz, e segundo as Escrituras, ele era responsável pela adoração no céu, sendo um mestre musical e líder dentro do reino de Deus. No entanto, sua ascensão em glória e poder o levou a cometer o pecado mais fatal de todos: o orgulho. A motivação inicial da queda de Lúcifer foi sua própria exaltação. Ele desejou ser igual a Deus, o que resultou em sua rebelião contra o Criador. Isaías 14, versículo 12 a 15. Ensamento: subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de independência e autoengrandecimento levou à sua expulsão do céu e à transformação de Lúcifer em Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Ao cair, Lúcifer levou consigo um terço dos anjos, que se tornaram demônios, passando a atuar contra os planos divinos. Ele continua sua rebelião ao buscar desviar a humanidade do caminho de Deus, usando artifícios como engano, orgulho e corrupção. Sua história serve como um alerta sobre o perigo da arrogância e da autossuficiência. O orgulho foi o pecado original, cometido antes mesmo da criação do homem. Enquanto muitos evitam pecados óbvios como o adultério ou a embriaguez, poucos percebem como o orgulho pode ser ainda mais destrutivo, pois nos afasta da humildade necessária para reconhecer a soberania de Deus. O exemplo de Lúcifer reforça a importância da submissão e da obediência a Deus. Aqueles que se deixam levar pelo orgulho correm o risco de seguir o mesmo caminho da queda, afastando-se da graça divina. No entanto, a história também aponta para a redenção em Cristo, que veio para restaurar aquilo que o pecado destruiu: Satanás e sua retaliação contra a humanidade. Após sua queda, Satanás direcionou sua ira contra a humanidade, buscando destruir a imagem de Deus nos homens. Ele não pode atacar diretamente o Criador, então sua estratégia é corromper a fé das pessoas, afastá-las da verdade e minar sua identidade espiritual. Satanás tem um ódio especial pelos cristãos, pois através deles a imagem de Deus é restaurada na terra. No entanto, Deus interveio enviando Jesus Cristo para redimir e restaurar a humanidade. Por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo, há a promessa de transformação e vitória sobre as forças do mal. Satanás pode tentar, enganar e perseguir, mas a vitória final pertence a Deus. Aqueles que depositam sua fé em Cristo têm a promessa da vida eterna e da restauração completa à glória de Deus.